Sejam bem-vindos ao Criminal Player. Hoje nós temos aqui um cara que eu gosto muito, que é meu amigo, que um dia era um estudante lá do Rio Grande do Norte, que mandou uma mensagem dizendo que queria gravar uma aula comigo no Rio de Janeiro. Lá fomos nós para a instituição ali na rua, na avenida do tribunal, ali na sala de aula engembrada que a gente foi, porque tinha um curso lá. Chegou Gabriel Bulhões, desde então nós viramos amigos, ele escreveu uma dissertação e ele foi um cara corajoso, porque tem coisas assim que a gente só faz quando é novo, né? Assim que a gente faz umas arriscadas, porque se existe o provimento 188 hoje, foi porque esse guri, que hoje é um senhor, Gabriel Bulhões, doutor em Direito, ele foi lá e arriscou. Ele estudou esse troço e disse, ó, como advogado ele pensou, pô, a investigação defensiva existe no mundo, existe, os americanos usam, os italianos têm, alguns autores brasileiros escreveram, mas tem que ter uma base para garantir o advogado. E ele foi um dos redatores, insistiu, e o provimento 188, que está na hora de ser revisado, né, para atualizar para várias coisas, foi a grande salto do Gabriel Bulhões, que hoje é aproveitado por boa parte da advocacia. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel. Eu tive a honra de escrever uma apresentação para ti no livro Manual Prático da Investigação Defensiva, que é muito legal porque realmente é prático, e agora ele vai falar conosco também sobre a tese de doutorado dele, cadeia de custódia à prova de adulterações, que é a inserção do blockchain, que todo mundo ouve falar disso, a gente vai conversar, explicar um pouquinho sobre o que é esse tal de blockchain. Mas, Gabriel, seja muito bem-vindo. Gabriel também participa da comunidade lá do Criminal Player, tem um trabalho grande nas associações criminais e é um grande, talvez hoje, na investigação defensiva, quem esteja mais por dentro do estado da arte é Gabriel Bulhões. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grato, Alexandre. Eu queria dizer que é uma alegria, enfim, para mim, sem tamanho, estar aqui. Eu tenho que ser, nesse momento, como é que eu posso dizer, sincero com relação ao que eu acabei de colocar aqui nesse livro, em agradecimento à sua, como é que eu posso dizer, isso me tira até um pouco do eixo com relação à temática, porque eu também te amo. Mexe com as questões mais viscerais em termos de gratidão que um ser humano pode ter, né? A gente se conheceu, como você disse aí, lá se vão quase 15 anos, talvez, daquele curso no Rio de Janeiro. Então você, como eu acabei de colocar aí, foi o primeiro e grande incentivador que me fez, enfim, voltar a essa questão da escrita com muito mais fervor, e que foi não somente o incentivador, mas também o responsável pela publicação, em especial do primeiro manual de investigação defensiva. Eu lembro claramente quando saiu o provimento, você me ligou e disse: Gabriel, não importa o que você estiver fazendo, pare tudo da sua vida, você precisa fazer isso agora, senão você vai perder o time. E aquilo foi fundamental e foi um ponto de virada na minha história. E não só por isso, mas também por isso, minha gratidão, que está expressada, mas está aqui reiterada. Eu queria dizer também que é uma alegria ver o sucesso dessa comunidade, que eu sei que é o teu sonho, eu sei que tu se dedica, eu sei que isso é muito mais pela devolução à sociedade, ao sistema de justiça, à advocacia, enfim, aos valores democráticos que a gente tanto defende, e ver o sucesso dessa comunidade Criminal Player, hoje coroada aqui nesse evento que, e a gente sabe bem, porque a gente roda muito, a gente participa de muitos eventos por aí, não é de hoje, e a gente sabe o carinho que foi pensado cada detalhe desse momento, e desde, enfim, a chegada na imersão do Criminal Player, você vê, e aqui eu também rendo minhas homenagens a Carol, em nome de toda a equipe do grupo, pela maestria na condução desse evento, e que com certeza já vira aí, desde a sua primeira edição, um evento que, enfim, queremos todos nós seja uma tradição no calendário jurídico brasileiro, tá? Então, fica aqui esse registro inicial. Está escalado porque, na verdade, a ideia nossa é fazer essas imersões no Brasil inteiro e regionais. Por isso que a gente começou aqui, que foi a sede da comunidade, mas a gente tem previsto ano que vem 6. E porque vai ter os embaixadores de cada lugar. No Rio Grande do Norte, nada menos, nada mais do que Gabriel Bulhões vai ter que tocar esse bar. Você não me convida, você passa ordens. Quanto a isso. Vamos lá. 01. Conta pra nós aqui, 01. Como é que foi essa história do surgimento do provimento 188? Porque tem assim, a gente tem lá o provimento 188, advogado pode investigar, vamos falar dos cuidados daqui a pouco. Mas eu queria saber assim, se tu puderes, como é que foram os bastidores? Como é que tu conseguisse convencer um Conselho Federal da OAB a fazer um provimento daquele quando era todo mundo contra? O que aconteceu? Acho que eu vou começar por esse final, então, porque ele é muito sintomático e ele é realmente uma questão de bastidor. Penso eu que pela
por razão do tema ser desconhecido, naquela altura a gente enfrentou uma grande resistência. Que, para minha surpresa, a gente já conversou isso outras vezes, a maior resistência que eu encontrei nesse germen da história, nesse momento embrionário, foi da própria advocacia, né? E penso eu por duas razões diferentes, Alexandre, para além do desconhecimento. Primeiro, a advocacia de alta performance sempre fez isso, sempre fez investigação defensiva, ainda que não chamasse com esse nome, ainda que não existisse um arcabouço normativo, era algo muito intuitivo, então não se tinha depuração metodológica, que hoje a gente já pode dizer que existe em alguma medida, a gente não tinha doutrina, a gente não tinha... Mas a advocacia de alta performance, principalmente dos grandes centros urbanos, mas não só, sempre fez isso. E isso foi feito sempre de uma forma, como é que eu posso dizer, desregrada, no sentido de livre em sua forma, absolutamente falando. Então, na medida que a gente tenta pautar um enquadramento metodológico, uma regulamentação normativa que estipula minimamente balizas, a gente limita em alguma medida essa atividade que era feita de forma mais livre, né? Então, essa advocacia que já fazia isso, fazia e dava certo e queria continuar oferecendo isso como um plus do portfólio, uma barreira de mercado, fora do radar. Algo nesse sentido, fora do radar, exatamente. E, por outro lado, a grande massa da advocacia, por outro lado, não fazia isso, não queria fazer, porque isso exige engajamento pessoal, isso exige uma doação, tanto intelectual quanto em termos de esforços mesmo, de mão própria, pode-se dizer. Então, é uma zona de comodismo que a advocacia, que eu geralmente chamo a cultura de gabinete, que o Brasil tem, dessa inércia, que é muito fruto também da ideia que a gente tem da carga probatória, do ônus probatório no processo penal, que como você eu aprendi que, segundo a teoria dos jogos, e quando a gente desvela esses fatores reais de poder e de tomada de decisão, a gente sabe que, na verdade, como a regra geral e as exceções vêm para confirmar essa regra, no processo penal brasileiro, o sujeito ele entra condenado dentro do processo e ele sai condenado, assim como ele entrou, se não tiver um ponto de virada, como você gosta de dizer, o plot point, se o advogado não exercer esse papel de game changer, então, no meio da instrução, trouxer esse elemento de impacto cognitivo que faça aquele juiz que já está previamente contaminado com uma dissonância cognitiva que é estrutural no nosso procedimento, e aqui eu recorro ao Auri, que está ali na nossa outra sala ao lado, dando um show nessa imersão, né? Quando ele diz que a captura psíquica do juízo deve ser feita dentro do processo penal a partir de elementos de impacto cognitivo, mas nós partimos numa extrema desvantagem no sentido de que o que, por exemplo, no mundo inteiro exclui a competência, que é a prevenção, a atuação numa etapa pré-processual, que inevitavelmente contamina, né, a psique, a atividade cognitiva do juiz de forma prévia, a gente tem aí um desafio muito maior que, na minha visão, não pode, é indesviável a solução passar pela investigação defensiva. Você pode nem chamar disso, você pode fazer como quiser, enfim, desde que respeitados os ditames do nosso ordenamento, mas hoje é uma solução que tem que ter, tem que ser passada por ela, né, para a gente falar bem disso. Agora, uma questão importante, quem nunca ouviu falar de investigação defensiva, não é que o advogado virou um investigador. É importante dizer o seguinte, existe a função de detetive, que tem uma lei regulamentar e é um exercício de uma atividade. O advogado não é um detetive, não vai botar o Sherlock Holmes. Aí explica para nós, então, o que significa atividade defensiva, da investigação defensiva, e já aproveita para inserir esse novo mundo digital que tu trabalhas aqui em relação à cadeia de custódia de provas digitais de adulteração. Vamos lá. Certo, então o advogado ele não é investigador, mas isso não impede que ele exerça funções investigativas, inclusive de campo. Sim. Então eu posso ou não, a depender do meu critério de conveniência e oportunidade, pode-se dizer isso, puxando aqui categorias do direito administrativo, que em alguma medida na nossa atividade, inclusive... É a mesma. Como já reconheceu, por exemplo, a jurisprudência italiana, quando o advogado vai exercer a sua função investigativa, ele tem as vestes de um agente público, porque ele tem uma função ali equiparada a uma função pública, né? Então, existem algumas coisas que podem ser aproveitadas, mas não todas. Então, a gente não quer ser polícia, né? Esse poder de polícia, essa coercibilidade, não é algo almejado pela advocacia. A gente não disputa com a polícia esses papéis, em absoluto não se confundem, e, na verdade, eles se complementam e se somam reciprocamente. Eu acho que a gente tem que enxergar as coisas dessa forma, né? Estamos todos lutando em prol de um ideal de justiça,
enfim, que todas as carreiras devem seguir, cada qual exercendo as suas próprias potências. Mas quando a gente tem a investigação defensiva produzindo seus próprios elementos hoje, como estava ouvindo aqui o Lourenço falando, é preciso ter um cuidado, óbvio que no que couber, mas também desde a atuação da advocacia, da própria cadeia de custódia da prova. Então, existe, por exemplo, o Código Deontológico de Boas Práticas da Investigação Defensiva, que a Abracrim publicou em parceria com a EMAIS, que traz no que pode ser aplicado, o que a cadeia de custódia deve, a partir da atividade privada, observar. Então, eu posso ou não me valer de profissionais auxiliares. Então, um perito, um investigador particular, como você disse muito bem, o detetive ele tem uma lei própria no Brasil e o advogado dificilmente vai conseguir fazer diligências de campo, campanas, coisas que exigem muito tempo à disposição. Mas eu, que particularmente não tenho agentes públicos cedidos dentro do meu escritório, posso me valer dessa categoria profissional, que é regulamentada no Brasil, para ser minha longa-manos nesse sentido. Né? Então, quando eu estou falando, seja numa atividade de mão própria, seja por meio de um detetive ou uma atividade de um perito, em todas elas, a coordenação do advogado tem que prezar pela autenticidade daquilo que está sendo produzido, pela integridade daquilo que está sendo produzido, e eu estou falando em última análise de cadeia de custódia da prova. E aqui entrando agora no... Mas espera, só dar um corte aqui para dizer assim, sabe? Às vezes é muito difícil explicar para os alunos, ou mesmo para quem não está no dia a dia, o que é um exemplo de um advogado, da investigação defensiva. Então, por isso que eu fiz a distinção, e obrigado do detetive, mas eu digo assim que o advogado ali, guardadas as devidas proporções, ele está mais para o house do médico do que para o Sherlock Holmes, porque ele é o cara que vê o problema e ele assim, pô, onde é que mora? O que está acontecendo? Ele faz um rastreamento ao contrário, inverso, para poder entender onde é que ele tem chance, onde é que ele vai, onde é que ele faz. Então, é nesse sentido que eu não estou dizendo que ele é um Sherlock Holmes, que ele não usa as vestes de auxiliar da polícia e vai falando isso. E aí eu queria aproveitar para não deixar passar isso, aquilo que tu fizesse referência direto, que é o tal da discussão hoje sobre o princípio da canalização, que hoje tem sido uma grande discussão sobre a validade das provas, pelo menos o que eu tenho acompanhado, da oportunidade em que a defesa, né? E aí é importante também que tu fizesse uma referência, por mais que tenha um paralelismo, como tu não és um agente público, né, no exercício disso, tu não és obrigado a juntar todo elemento probatório arrecadado, porque tu não és obrigado a produzir prova contra o teu cliente. Então, nesse sentido, só essas duas ponderações, antes de passar para a prova digital, que eu acho que a gente fecha essa primeira parte. Então, você me deu a oportunidade agora de falar de uma questão que é um pouco mais ampla e eu vou fazer o gancho no final. Nós enfrentamos uma série de dificuldades na investigação defensiva que a advocacia não foi preparada para lidar. Né? Eu costumo dizer que a gente possui nessa atividade 3 ordens de limitações. A limitação normativa, então tudo que a gente tem que respeitar do ordenamento está posto e isso é absoluto, é indesviável e não tem exceções. Respeitando todas as normas, nós podemos fazer todo o resto. A isso eu chamo circunscrição normativa negativa. Então a limitação normativa é a primeira. A segunda é material. É uma limitação, enfim, em termos de recursos, e eu diferencio isso da atividade de mão própria muito porque muitos advogados pensam que isso é feito para grandes bancas, somente para clientes milionários, e colocando isso quase como um novo fator de seletividade e impunidade que é vetorizado pela própria advocacia. Quando, na verdade, a grande massa do processo penal brasileiro, o feijão com arroz, pode-se dizer assim, da justiça criminal, se resolve com diligências ou de baixíssimo custo ou de custo gratuito. Então, o que vai exigir do advogado é um exemplo dele. Vários. Então, por exemplo, a maior parte da prova do Brasil é testemunhal. Então, você pode localizar testemunhas, entrevistar pessoas, arrolá-las, já sabendo com colóquio prévio qual a contribuição de cada uma, de uma forma absolutamente gratuita. Você pode ter, hoje se fala muito em OSINT, Open Source Intelligence, investigação de dados em fontes abertas, onde a gente tem um manancial quase inesgotável de fontes de informações, a partir de milhares de fontes de dados na internet, a maior parte delas gratuitas e acessíveis, que eu vou precisar somente de um acesso à internet e meu tempo para despender nisso. Cartórios, por exemplo, a lei de registros públicos. Eu estava só dizendo que lá na Conjur, na coluna que Jacinto, eu e Tembro lá, a gente volta e meia, alguém me xinga lá, né? E esses dias teve um lá que tinha um e-mail falso e me xingava. E eu não dou bola, porque se eu for ler quem me xinga, tem que andar com uma 12, né? Mas aí o pessoal vai lá e orientando, é uma raça desgraçada, porque o orientando diz, ó, aqui, ó, professor, estão desculachando, isso aqui, ó, é fake.
Aí eu Era disse, ele. aí eu, não, eu fui, Era orientando por trás. não, aí eu fui lá e disse, ele botou lenha, eu disse, vamos descobrir quem é esse cara aqui. Aí a gente fez o trabalho de Ocinte lá, Ocinte Framework e tal, o Rodrigo Camargo vai falou na comunidade sobre isso, em que fui lá, assim, em 15 minutos eu descobri quem era. Por quê? Porque a pessoa é trouxa, ela acha que ela faz um e-mail fake no Gmail, e aí ela tá livre para fazer o que bem que entender. Não, ela vai deixando rastrinho, então a gente faz o que a polícia faz muitas vezes, né, nessas investigações paralelas e descobre. Mas eu fiz essa ponderação porque é esse ambiente que não adianta só dizer eu vou fazer investigação defensiva com a cabeça do passado. Hoje é um novo mundo. E aí tu fala para nós um pouco sobre esse novo mundo que tu pesquisasse. Aliás, eu fiquei muito feliz de poder participar da tua trajeto de vida, e esse teu trabalho sobre blockchain é muito interessante, porque a gente confunde muita coisa com blockchain, com criptomoeda, com o que é como é que é a moeda lá? Uma Bitcoin, porque Bitcoin, as pessoas não confundem o que é Bitcoin, moeda, tem a Bitcoin plataforma, o que é uma coisa, o que é outra, o que é esse mundo todo. Eu só sei que que a Web3 chegou, e a Web3, o Drex vem aí, e o mundo é outro, e se refere a diversas questões. Conta um pouco para nós como é que é essa atividade e o aspecto na investigação criminal. Perfeito. Então, vou concluir já entrando nessa outra questão, que a primeira limitação que eu coloquei foi a normativa, a segunda foi a material, a terceira é cognitiva. Então, é a capacidade do advogado perceber aquilo que ele pode pedir, aquilo que ele pode cogitar, ter um universo de possibilidades cognitivas que viabilizem uma defesa efetiva, que faça com que o advogado tenha a capacidade de enxergar, dentro do caso concreto que está posto, quais são as possibilidades. Quais são as possibilidades investigativas, diligenciais, periciais, probatórias. E aí, sabe uma coisa, só assim, eu já julguei ação em que o advogado foi processado civilmente pelo cliente por não ter levantado a tese adequada. O que vai significar daqui a pouco perder uma oportunidade digital dessa, Vai seja a responsabilização civil. pela perda de uma chance em relação a uma tese que era defensiva, uma nulidade. Só estou te falando isso, que é importante no compliance do advogado. Muitas vezes você tem uma cláusula contratual muito séria, muito ajustada, pegar o opt-in do cliente em vários momentos, inclusive na não oferecimento de teses, porque depois vem um outro cliente e faz isso e verifica essa situação e alega. E eu falo da preocupação porque uma coisa é você ter um acordo com o cliente, mas nesse caso específico eram os herdeiros do cliente que já tinha falecido, então o advogado dele tem privilégio, não tem nada escrito. Os herdeiros Interessante essa situação. Então é interessante porque já é a geração subsequente que entrou com uma revisão criminal e disse que o advogado não tinha entrado com a tese adequada. Percebe como é uma questão complicada, porque a gente tem que ter compliance de todas as ordens. Mas desculpa fazer isso. E a morte do cliente encerra o caso. Então tem que trazer o sujeito aí, fazer uma carta precatória aí, segundo aí tem alguns que aceitam a prova psicografada, né? Eu fico pensando aí, então tu traz o cliente de viva voz, daqui a pouco tem uma possibilidade de você chamar ele pela videoconferência, né? Porque isso é interessante só para fazer, porque a prova, cada um tem seu credo, a gente vive numa comunidade em que a ciência deve prevalecer. Então é muito difícil você aceitar uma prova que não tem origem, né? Então como é que você vai fazer uma cadeia de custódia da prova do sujeito que já foi, né? Então é muito difícil. Mas aconteceu comigo no passado de que numa comarca que eu fui, o sujeito dizia que baixava um sujeito no plenário. Então era... Difícil de lidar. É difícil de lidar. Só que aí o que aconteceu? Quando baixou no sujeito que fingia ou baixava mesmo, eu suspendi o júri porque eu disse, se veio outra pessoa, não é o anterior, tem que saber se tem inscrição no AB, senão vai anular o negócio aqui, né? Então se não tem inscrição no AB, eu vou suspender o julgamento até voltar. É uma boa saída. Dançando conforme a música, né? Pois é, tu tem que parar. Essa é a história do Cezinha que conta, do juiz, amigo nosso que faz hoje, eu suspendeu o julgamento porque se não tem OAB escrito, não está escrito no OAB, vai anular o julgamento porque não tem defesa técnica. Mas fora essas loucuras... Esse é um juiz bom de júri, hein? Bom na improvisação também. Tem que se virar nos 30, né, cara? Uma vez eu fiz o júri para contar, só muito lá rapidamente,
o jurado infartou. Só que já eram 8 testemunhas, um júri com 2 acusados, já teve uma parte, já teve outra parte, estava na tréplica da defesa, disse, não, todo mundo paradinho, vou dar comida para vocês, levem no hospital, faz alguma coisa, tem que votar. Então, já estamos no 2º dia de júri, não vai. Tem que controlar e outro parou. Vou lá, reanima esse troço, vai fazer a votação, porque eu não vou fazer esse júri de novo. E o cara voltou lá, medicado, e disse, vamos terminar isso aqui logo para poder... Mas tu imagina um júri inteiro, cara, Balneário Camboriú fechando... Era engraçado isso, porque a gente fazia cada coisa. Era outro tempo de júri, né? Aquele tempo de júri que hoje em dia não tem mais. Até porque a função do júri modificou-se, mas era muito legal no passado, o Tribunal do Júri, com toda aquela sangue e suor que o Evandro Liz Silva contava. Hoje em dia perdeu-se um pouco disso. Na comarca que eu trabalhei, já estou longe disso, né? Na comarca que eu trabalhei, Descanso, eu fui juiz de uma cidade de Descanso, que é no extremo oeste de Santa Catarina, vai até a última São Miguel, desce. É uma cidade que tem esse nome em homenagem a Luiz Carlos Prestes, que a coluna Prestes subiu por ali, pelo Rio Grande do Sul, e descansou naquela região, então tem uma história legal da cidade. Júri lá, a população se arrumava, tinha até pipoqueiro do lado de fora, tinha pipoqueiro, porque, cara, não tinha nada na cidade a não ser um tribunal do júri. Cara, todo mundo se arrumava, era acontecimento, foto. Então, a comunidade vivia aquela situação de uma maneira diferente de um júri na capital, em São Paulo. Então, assim, só te falo porque essa experiência de júri vai lá. Mas eu fechei esse gancho, porque já vou longe, volto aí para a nossa prova digital. Então, voltando aqui na ideia das limitações cognitivas, né, você me fez lembrar 2 questões, que uma é, por exemplo, nos Estados Unidos, só para a gente entender o quão a sério eles levam essa questão de investigação da advocacia. E é interessante aqui um parênteses dentro do parênteses, que você não consegue perguntar a um advogado norte-americano o que é investigação defensiva. Porque o exercício inato da função investigativa dele é a própria advocacia, não tem advocacia sem isso. Está na aba lá. Não é uma coisa opcional, lá chama na American Bar Association, de os estándares para a justiça criminal, para a boa defesa criminal. Lá no item, quem tiver curiosidade, 441 tem previsto um dever, duty to investigate, o dever de investigar, que inclusive enseja a responsabilização, tanto civil quanto disciplinar, e a possível anulação do caso, em caso do advogado perder uma chance de investigar algo que deveria ou que poderia, dentro das condições normais ali, de temperatura e pressão. Então, tem algo que eu falei na comunidade Criminal Player e que me fez lembrar agora também essa conversa, que é, até para não saber, eu preciso saber que eu não sei. Então, o advogado ele não precisa saber de tudo. Ele não precisa saber de engenharia, grafotecnia, balística, medicina legal, odontologia forense, sexologia forense. Ele precisa saber que aquilo existe, ele precisa saber aonde procurar. No mínimo, ele precisa saber que ali tem isso aqui merece um esmiuçamento. Aqui tem um fio da meada a se desenrolar. O problema é quando isso passa ao largo da atividade cognitiva do advogado e ele nem sabe que perdeu aquela oportunidade. Isso é o maior problema do advogado. E essa é a maior limitação das 3 que a gente tem. É a limitação cognitiva do advogado que não foi preparado para esse desafio e que hoje tem que correr atrás de prejuízo. E não se enganem, pois essa atividade ela não é um mar de rosas. Não. Ela pode ser um oceano azul dentro do mercado, para trazer aqui uma categoria vantagem do mundo das competitiva. Vamos pivotar a advocacia. Vamos pivotar a advocacia para poder... Pois é, mas isso não quer dizer que há facilidade aqui nesse cenário. Na verdade, muito pelo contrário. A gente está aqui com um alvo nas costas sempre que se, vou colocar entre aspas, atreve a fazer isso na prática, porque a gente está lidando com um brio de determinadas autoridades, com o corporativismo de determinadas instituições, e a gente está lidando com uma área que sempre foi monopólio do Estado e que, a partir da advocacia, que sempre foi uma classe dentre as classes jurídicas, de certa forma, mal vista, né? Que tem uma desconfiança quase que a priorística, que precisa fazer 2 ou 10 vezes melhor para superar as exigências e os desafios que nos são impostos. Então, isso aqui não é brincadeira. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, senão a gente pode terminar como alguns colegas que aí estão respondendo processos criminais, sendo investigados em inquéritos policiais por fazer atividades correlatas a essas que a gente está narrando aqui e que hoje estão respondendo, vou colocar assim, lato sensu, fraude processual, obstrução no curso do processo, coação no curso do processo, obstrução à justiça, perdão, enfim, violação de sigilo profissional e, enfim. E aí não dá para ser aprendiz de feiticeiro, mas responde para mim, canalização. Canalização é algo que nasce ali quando a Itália, que é o nosso maior referencial em termos de modelo de sistema para a investigação defensiva,
mas que ali já foi um instituto natimorto, logo se percebeu que aquilo esvaziaria por completo o potencial de transformação daquele instituto, daquele novo instituto no modelo italiano, e que lá foi superado. Se a gente for considerar, por exemplo, que o nosso próprio artigo 14 do CPP de 41, que está lá desde a redação originária, já prevê a possibilidade do advogado sugerir diligências, mas que, a critério da autoridade policial, podem ser afastadas, aquilo ali já é o nascedor. Mas eu te falo da canalização porque da canalização ganhou um certo prestígio, por assim dizer, nas autoridades, que sem a canalização teria o primeiro filtro, o que é para rejeitar. Então, por isso que eu fiz a pergunta, ao sentido que é uma atividade ilícita e deve ser juntada no momento que for mais oportuno por parte da defesa. Essa é uma questão importante, fala. Então, uma coisa que eu aprendi contigo e que eu vou retransmitir aqui, fazendo gancho com a nossa conversa, a estratégia quem define da defesa é o advogado. Então, como não existe algo no nosso sistema, pelo menos até hoje, né, que diga um momento obrigatório de apresentação, por exemplo, daquilo que for produzido no âmbito de investigação defensiva, como, por exemplo, existe na Itália, né, a indagem defensiva ela tem que ser apresentada no momento prévio, ali numa etapa mista, antes do oferecimento, inclusive, da denúncia, quando o próprio Ministério Público também tem o dever de disclosure, de abrir tudo aquilo que ele produziu. A gente não tem isso porque a gente não tem uma lei que diga isso. Então, dentro da ótica da teoria dos jogos, tá, que eu aprendi contigo e eu aplico da primeira até a última ação do meu escritório, do primeiro até o último dos raciocínios jurídicos que eu, qualquer pessoa da minha equipe desenvolve, porque, para mim, é a base para se desenvolver uma advocacia, mas não só, né, uma atividade processual estratégica, então é algo também indesviável. E, sob essa ótica, a gente tem a oportunidade, como o Auri estava falando há pouco, eu estava escutando, de apresentar desde a etapa pré-processual, seja num PIC, no âmbito de um PIC ou do inquérito policial, o que eu particularmente chamo arrazoado pré-processual. Ele chamou de razões inominadas, salvo engano. Mas, enfim, é algo que não tem um nome em iuris porque não há uma previsão legal. É o advogado criando a oportunidade ali onde habitualmente não se teria. Mas isso depende da minha própria conveniência, da minha própria estratégia. Se eu sei que aquele delegado de polícia ele não tem o perfil para ter convencimento a partir da minha tese ou dos elementos de informação que eu possa apresentar àquela altura, eu simplesmente não sou obrigado a fazer isso. E se eu fizer também, ele não é obrigado a aceitar. Infelizmente, a gente não tem essa prerrogativa legal, pelo menos por hora, como eu disse há pouco. Eu posso, por outro lado, desde a conclusão da etapa da Polícia Judiciária, antes do oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público, fazer uma intervenção dentro do Ministério Público, oferecendo o meu arrazoado pré-processual, como eu chamei, não ao delegado, mas sim ao promotor, visando o arquivamento no oferecimento da denúncia. E assim, enfim, usar estrategicamente essas oportunidades. Nessa mesma linha, no livro novo que eu trabalho, eu tenho feito uma ponderação que talvez possa pensar se é viável, porque nós não teremos tempo, já falamos já uma vez sobre, lá na comunidade tem uma discussão grande sobre o julgamento do pacote anticrime, mas entre coisas boas e coisas ruins, dentre elas essa ilógico, por assim dizer, o juiz de mérito receber a denúncia, seria o grande alteração, seria o juiz não ter contato, mas enfim, houve uma má compreensão. Mas me parece duas coisas importantes dentre elas, né? Vamos pensar, normalmente se faz a crítica, lado bom. Se o juiz das garantias não for informado da instauração, é nulo. Está lá. Decisão do ministro, voto do ministro Dias Toffoli e acompanhado pela tá na ata. Uhum. Então, o que eu tenho? Primeira dela, eu tenho que ter realizado um ato investigatório no ambiente de uma investigação. Ótimo. Eu posso, como tu falaste, mandar para o delegado, pedir para juntar para o Ministério Público, mas eu posso mandar para os juiz das garantias, porque tem uns autos lá que ele instaurou com aquele número da investigação. Então, muitas vezes, o advogado não consegue ir na coisa, manda para o Ministério Público, mas também lá não tem um instrumento, porque não tem o auto, e agora ganhou-se o quê? Com um registro obrigatório, tem uns autos em juízo. Então, tu podes constranger o delegado a levar em consideração, porque tu comunica ao juiz, ó, mandei um para o delegado e mandei um para ti. Então, hoje em dia, no meu livro, eu sugiro que faça-se dessa maneira, porque como deu para o juiz das garantias que pode controlar os excessos, tu dá lá embaixo e depois tu vai poder usar isso como um mecanismo de perda de uma chance. Ó, eu pedi lá para esclarecer com mais rigor, não quiseram fazer,
E aí isso pode significar isso. Ou seja, então, eu tenho sugerido que o juiz das garantias possa ser mais um player nessa a ampliação do conhecimento ou da ação estratégica defensiva nessa etapa. Achei fantástico você tocar nesse tema e me fez lembrar agora de um evento em Salamanca que a gente teve semana passada, Semana passada a gente teve uma mesa interessantíssima com outro colega advogado criminalista, o Léo Pantaleão, de São Paulo, uma colega promotora de justiça do Rio de Janeiro, a Cláudia Barros, e um delegado do Rio de Janeiro, o Wilson Palermo, que é um cara fantástico, eu não conhecia, mas que trouxe questões interessantíssimas e inclusive falou sobre o juiz de garantias dentro do âmbito da investigação defensiva, que era uma reflexão que eu já tinha, mas que muito me surpreendeu vir dele, da fala dele, dizendo, olha, por que os advogados não utilizam o artigo 3º-B, enfim, não vou lembrar agora qual o dispositivo específico, que fala que o juiz de garantias deve ser acionado, deve ter competência sobre todas as investigações, sem fazer exceção, podendo ser demandado para, eventualmente, atuar na produção antecipada de provas, na determinação de uma perícia em momento prévio, para, enfim, a cautelaridade de um determinado elemento. E isso tem que ser provocado, porque é algo que está em construção e está sendo tateado nesse momento. E a advocacia tem que provocar nos mais centrais, nos maiores centros urbanos ou dos mais longínquos rincões da menor comarca, do menor tribunal, para que o judiciário comece a se manifestar sobre isso e isso comece a ser assentado. Então, a advocacia tem que fazer essa meia-culpa de estudar e implementar as estratégias possíveis que as legislações que nós já temos permitem. E o juiz das garantias é algo que cai como uma luva não só para a atividade defensiva clássica, mas também para a investigação defensiva, para uma atividade proativa da própria advocacia. E aí vem um ambiente digital. Por quê? A questão é, vocês não têm poder de requisição. Ótimo. O Ministério Público tem, o delegado de polícia tem. Defensoria também, né? Defensoria tem também. Tem aquela discussão que teve votação do Fachin, a ADI, pá. Mas veja só, aqui tem, desde que justificado, o juiz das garantias serve como um mecanismo de dizer, ó, eu preciso disso e eu preciso daquilo outro. Isso tem sido feito, e eu até escrevi lá num outro texto, muitas vezes o advogado, um cliente dele, passou por um lugar, tu quer câmera, quer coisa, tu vai pedir, o condomínio não dá, pede para o juiz das garantias, comunica ao delegado, pediu para o delegado, pediu para o juiz das garantias, porque ó, eu já pedi para o condomínio, não me deram. Ou seja, tu cria todas, ó, eu estou querendo contribuir para esclarecer o evento e meu cliente não me deram, tu tens a demonstração de que não houve boa vontade para esclarecimento global, o que significaria a perda de uma chance que amplia o horizonte da estratégia defensiva. Então, me parece que, como tu bem falaste, é isso. E eu, usando as metáforas que eu gosto, né, assim, eu gosto de dizer que o advogado do crime, o advogado qualquer um, em relação a essa prova digital ou a prova pericial, ele tem que ter feito o city tour. Ele não precisa conhecer todos os pontos, mas ele tem que saber que eles existem. Então ele sabe que a catedral é aquela, ele tem uma noção de que aquilo, ele não entrou, ele não sabe como é que ela funciona, ele só fez o ônibusinho da cidade, ele só tinha a coisa, mas ele sabe o que pode pedir. Então ele consegue detectar, quando ele olha, ele vê a coisa, ele observa o detalhe e consegue dizer, puta, aqui tem alguma coisa. Porque se tu não tens isso, esse é o grande desafio. Então, eu não quero que nenhum advogado saiba como é que se faz uma colisão de hash, vai poder baixar um aplicativo, não é para poder fazer isso, mas ter a noção de quando ele olhar, tem aqui uma oportunidade. Então, essa é a oportunidade que é o desafio. E eu estou te devendo porque tu vai ter que fazer uma aula lá conosco só sobre isso, para contar agora, porque a gente está encerrando a nossa coisa, o que tem de novo no cadeia de custódia, a prova de adulterações, Gabriel Bulhões falando sobre blockchain na investigação criminal, que Santa Catarina já começou a fazer. Interessante, depois a gente tem que conversar. O que é blockchain primeiro? Blockchain é uma tecnologia que funciona como um registro, chama um registro distribuído, funciona mais ou menos como se fosse um livro contábil, um livro razão, onde tem ali, blockchain é cadeia de blocos, né? Então a estrutura ela se dá da seguinte maneira, eu tenho uma massa de dados, um conjunto de informações, desde o bloco zero, o bloco, digamos assim, seminal de uma rede, então no caso do Bitcoin, Satoru, que não existe. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoru Nakajima, eu já misturei. Ele lança no final de 2008, mas ela começa uma operação ali no início de 2009, né?
e de lá para cá a gente tem uma continuidade ininterrupta, com uma segurança inabalável e se prestando a todos os fins que inicialmente se propôs. Essa tecnologia que hoje, entendo, vai revolucionar absolutamente todos os ramos da sociedade, assim como a gente a conhece, porque ela, se eu puder resumi-la em uma linha, substitui todos os terceiros provedores de confiança. Isso se aplica a tudo da nossa sociedade, do nosso modelo de sociedade, desde um registro de cartório, passando pelo sistema financeiro, sistema bancário, até o sistema de registros públicos, até o próprio governo. Então, o Drex está aí, né? O Drex está aí, mas... vai acabar com lavagem de dinheiro, o smart contract, não vai ter mais execução, não tem uma série de coisas. Uma série de desdobramentos. Porque a pessoa não tem noção do que é o Drex no dia a dia. Significa que vai acabar com o dinheiro físico, ou grande parte, que a tendência é acabar com o dinheiro físico, ou seja, ou tu tem numerado no teu CPF, ou tu não pode usar. O Drex é uma CBDC, né, como se diz, o Central Bank Digital Currency, que é uma moeda digital dos bancos centrais, que é exatamente a absorção do Estado dessa tecnologia, que é uma tecnologia que nasce ali com cyberpunks, que tem uma, digamos assim, pegada anárquica e libertária, que prega pela horizontalidade e descentralização e, como tudo na vida, uma ferramenta vai ser usada num sentido ou no outro, depende da utilização que se der. Então o Bitcoin é pensado com esse propósito e se presta a esse papel e vai continuar se prestando a esse papel, porque, de fato, é uma rede descentralizada. Não existe um CNPJ para o governo correr atrás, não existe um CEO, não existe um endereço, como você falou. É um contrato inteligente, pré-programado, ainda rudimental, porque ele tem uma função basicamente ali financeiro-monetária, né? Hoje a gente tem contratos inteligentes para tudo, e a minha proposta aqui do meu mestrado da minha dissertação, fruto da minha dissertação da PUC do Rio Grande do Sul, exatamente para aplicar esse potencial da tecnologia a um grande problema que a gente enfrenta, que é a cadeia de custódia da prova. Então, quando eu me deparei com essa situação, e hoje eu posso dizer eu sou um criptoentusiasta, né? Eu sou um entusiasta, uma pessoa engajada com a criptoeconomia em todos os aspectos que puder entender disso. Eu realmente acredito que virão muitos benefícios para a sociedade a partir dessa porta. Paredes, eu mandei para ti aqui no celular, aquela é do caramba, né? Muito bom. Porque aquela curiosidade, assim, que a gente manda WhatsApp por coisa e a gente vê as coisas mais malucas do mundo, e a gente troca mensagem de madrugada, quando a gente tá lá na nossa coisa. E tem uns caras que fizeram um celular que não deu certo, porque tem uma série de coisas de dificuldade, mas eu acho que agora... É o início, né? O início de uma inovação. E não tem mais... natural. Que a mensagem troca por blockchain. Então não tinha rede de internet, não tinha nada, era muito legal. Enfim, era muito, muito interessante. Eu adoraria que isso tivesse dado certo, eles até fizeram uma coleta aí, mas não foi adiante. Mas existem várias tecnologias aí que são, como é que eu posso dizer assim, relacionadas, né? Então, por exemplo, existe o IPFS, que é o Interplanetary File System, que é um substituto do HTTP. Sabe o site quando você entra HTTP, //, isso é um protocolo. Hypertext Transfer Protocol, que significa HTTP. Então é um protocolo de transferência de hipertexto, de imagem, etc. Então a estrutura dos sites ela se dá a partir desse protocolo. E esses protocolos, como outros mais, o www, que é o que liga a internet, o HTML, não. Agora eu não vou me lembrar, essa sopa de letrinhas às vezes dá um nó na cabeça da gente. Mas são os protocolos usados para os e-mails. Então, POP5, aquele SMTP, lembrei agora. SMTP, que é o protocolo de saída, o protocolo de entrada dos e-mails. Tudo isso foi feito em uma outra época da internet, na primeira geração. Berners-Lee, quando pensou isso? Lá atrás, esses primeiros, digamos assim, construtores da internet tinham o idealismo de fazer uma terra que o próprio Bitcoin também teve no seu germe, na sua origem, uma terra, enfim, de liberdades, etc. Eles fizeram toda essa infraestrutura que até hoje a gente se beneficia a partir de uma visão horizontal e descentralizada. Não existe também, por exemplo, no HTTP, um CNPJ, alguém que está lá lucrando cada vez que eu entro num site e uso o protocolo. Aquilo foi feito e foi disponibilizado em código livre na rede, né? E então, a gente tem uma primeira geração ali que é chamada Web 1. E a gente tinha ali atrás uma geração de sites que pareciam mais um mural, um grande mural na internet, que logo foi substituído pelo que chama Web 2, né? Que é quando se estruturam esses grandes conglomerados, tipo Google, Alphabet, né? Meta, Microsoft e etc. E aí a gente tem hoje os nossos dados sendo geridos
a partir de uma propriedade alheia à nossa. Então, um exemplo muito claro que eu gosto de usar nessa transição de gerações da internet é que antes a gente tinha, por exemplo, o Fotolog, algo parecido, que a gente tinha ali a Web 1, que era mais ou menos como se fosse um mural de quadro com fotos na internet. Quando a gente passa a ter a Web 2, é quando hoje eu tenho, por exemplo, em qualquer aplicativo que eu vou logar, a opção de logar com o meu Google, ou logar com o meu iCloud. Aquilo ali é a Web 2, é a centralização e a terceirização da gestão dos dados. Meu dado não é meu. Então, por exemplo, quando eu era do Orkut, eu tinha toda uma vida lá no Orkut que se perdeu quando eles fecharam as portas. Eu não pude levar meus dados. Que, aliás, eu adorava aquela das comunidades. Era muito bom. E quando eu falei para Ori, vou fazer uma comunidade aqui, mas o Orkut voltou. Então a gente Agora sabemos a inspiração da comunidade Cripto. Isso, comunidade, com o Orkut, aí, porque eu adorava aquela assim, eu tenho medo do mesmo. A gente entra no elevador, aí assim tem... tem várias legais. Cuidado ao saltar, ver se o mesmo está no andar, né? Você pensa que é o mesmo, né? Porque é o mesmo, coisa horrorosa de escrever. Mas E a Web3, para finalizar esse raciocínio, é agora o usuário tendo o poder de gestão de seus próprios dados a partir da blockchain, podendo sair, levar consigo no momento que quiser, para onde quiser, os seus dados e o seu poder de decisão sobre eles, né? Então, isso aí é o que permite, é o que devolve a autonomia e o poder ao usuário final, né? E, em última análise, a gente pode aplicar qualquer coisa em blockchain. A minha proposta foi resolver a cadeia de custódia da prova no blockchain, porque eu enxergo que os atributos da tecnologia, de transparência, imutabilidade e traqueabilidade, principalmente, né, garantem uma série de avanços aí, seja no combate à criminalidade organizada, a partir da lavagem de dinheiro, por exemplo, que é uma grande falácia quando se diz que cripto serve para lavagem de dinheiro. Na verdade, o criminoso que vai fazer lavagem de dinheiro com criptomoedas, salvo exceções, tipo redes privadas como a Monero, que hoje já estão em desuso, já estão sendo descontinuadas, inclusive em vários projetos, em vários lugares, mas que também tem o seu valor. Eu não estou aqui também discriminando, porque eu acho que a privacidade tem um valor inestimável no nosso mundo de hoje, mas, assim, regra geral, as blockchains são públicas, são transparentes e têm acesso geral àquelas informações. Então, um criminoso que hoje fizer uma lavagem de dinheiro com Bitcoin, daqui a 100 anos, a terceira geração dele vai, se for o caso, ser responsabilizada patrimonialmente, não criminalmente, porque extingue a punibilidade à morte do agente. Mas, enfim, entenda que isso deixa um rastro que vai, eventualmente, ser aproveitado pelo Estado. Para tanto, basta só que o Estado se equipe, se municie para essas Eu queria aproveitar isso, Gabriel, porque lá na comunidade, o Alexandre Senra e eu fizemos uma conversa de quase 3h30 para começar do básico do básico. Como é que é isso daí? E a gente faz assim... Tem um agradecimento a ele, porque ele me deu uma boa orientação a título de revisão desse próprio trabalho. Então, é um cara fantástico que eu acompanho e que eu referencio onde chego. MPF, ele é o Alexandre Senra escreveu, ele tem uma nova regulamentação interna do MPF sobre que ele está por trás, inclusive, com muita propriedade. E é legal no perfil dele no Instagram, siga lá, Alexandre Senra, Alexandre Serra, porque ele mostra como é que funciona esse universo. Investigações on-chain. Que ele faz, que os amigos dele perderam dinheiro, ele vai atrás, descobrir. Porque meu filho é muito legal. Ele dizia assim, meu filho disse, pai, eu falei pra ele, filho, Arthur, tem, na época do FT, né? NFT e tal, ele assim, eu tenho, papai, eu já vendi. Eu disse, mas como não vendeu? Eu disse, mas eu não passo, porque eu só troco por coisa no joguinho, coisa, eu não estou usando as exchange para não deixar rastro. Ele já sabia lá atrás que não podia deixar rastro, na época tinha 12 anos, então ele já tinha noção do que ia fazer, então ele usa o dinheiro que ele recebeu em moeda digital para trocar por roupa dentro do Fortnite, porque o mundo é outro. E tem aquela cidade do Rio Grande do Sul que só tem troca no Bitcoin, que é muito legal. Holanda. Cara, a cidade inteira no Bitcoin. Tu passa para lá e para cá, o que é muito interessante. Hoje, sei que o Aquara também está com um projeto parecido dentro da cidade. E assim, hoje a gente não sabe, mas existem mais de 10 mil caixas de autoatendimento, tipo bancos de 24 horas, que você pode sacar bitcoins dentro do Brasil. O mundo inteiro tem isso, né? Então, há uma usabilidade hoje que já permite se dizer que é uma moeda de troca, é uma reserva de valor, né? É uma unidade de medida, enfim, exerce seu papel como moeda de forma plena. E a gente pode dizer que hoje isso aí subverte as escolas clássicas da economia. Hoje a gente pode dizer que existe uma competição do dinheiro, isso não é mais um monopólio do Estado. Isso, né? Então isso aí é uma coisa que refigura tudo na nossa vida em sociedade. A grande discussão sobre isso, e também aquelas velhas mandava carta pro
os generais mandavam carta um para o outro, não sabia como é que faz, agora resolveu o problema com o Bitcoin. Mas para terminar a nossa história aqui, eu queria ter, eu estava procurando aqui na coisa que eu baixei um aplicativo que agora eu também tenho comprado uns negócios de Bitcoin interessantes aí, que é a grande questão de você poder buscar melhorar seu dia a dia. Como não pode mais pegar dados, agora tu vai lá todo dia e dá toda a localização, e eles te dão lá uns centavinhos. Então agora tem vários aplicativos que dão isso, porque aí tu dá opt-in, ele te localiza, te traqueia e te dá uma esmola. Então é bem legal, porque tem jeito e esmola em Bitcoin. Então, Os airdrops. Então isso é muito interessante que a gente tem aí, os airdrops. Então a gente tem muita coisa nessa novidade. Então para terminar aí, qual é a nossa mensagem maior? Gabriel, agradeço muito pela participação, pela parceria, pela amizade. Eu sou muito parceiro teu, eu gosto muito disso. E a gente tem aí novidades legais. Na comunidade a gente está lançando aí aquilo que você já nos apresentou, mas a gente fez internamente. A gente criou a instância de julgadores, criou a instância do Auri, criou a minha instância, treinou. Então, em vez de ter o livro, né, que é sempre uma leitura, a gente vai poder conversar, mas conversar de uma maneira um pouco mais sofisticada, porque vai poder conversar com o robô do Alexandre e vai ter o meu material escrito, só que lá eu estou curando aquele material, então eu fiz uma curadoria, incluí votos que eu acho relevantes, então eu refino a resposta. E eu treinei, a Lilian está treinando conosco e tal, tem a do André Bermudes, tem a que a gente fez de alguns ministros que estão só para... e a gente fez o Small LLM, ou seja, o Small LLM, a gente não está trabalhando com um grande material, tu vai poder discutir só com o conteúdo dele, com o conteúdo de um e de outro, isso já está rodando. A gente teve um desafio grande para poder fazer isso, e até outras questões, então a gente venha aí com isso. E aí, logo, eu acho que não tem muita saída, o teu material vai poder estar ali para a gente poder criar um outro produto, que é uma ideia de você. Se alguém tinha uma dúvida sobre cadeia de custódia, ele vai ter que mandar uma mensagem lá no teu Instagram, no teu e-mail, vai te fazer isso. Mas se ele pergunta aqui, na tua instância, ali, e tira o básico, e ele faz um segundo nível contigo, já num interesse mais específico, todo mundo ganha. Então é nesse sentido que a gente tem a comunidade crescendo nesse ideal. Vai lá, termina conosco aí, muito obrigado. Gabriel Bulhões, dê a nossa mensagem de encerramento aí, pessoal. Eu queria dizer só que é uma alegria de fato estar aqui, por todas as razões que eu já, enfim, quase emocionadamente falei no início. Queria dizer que é uma alegria também ver o florescer dessa comunidade, que é a maior comunidade, não do Orkut, mas da advocacia criminal brasileira, sem dúvida nenhuma, algo que vem para somar e que vai poder contar sempre com o meu engajamento, assim, desmedido, de uma forma absolutamente doada, porque é algo que merece e que tem um valor, enfim, singular dentro desse ecossistema. Beleza, e assim, o legal para dizer, até para aproveitar, que quando a gente criou com isso, a gente não tinha noção do que eram os custos do negócio desse. Tu já tivesse startup, tu fizesse coisa, manter uma comunidade funcionando é sempre prejuízo. Então a gente não tem, talvez a longo prazo ela possa render alguma coisa, mas a gente começou de um jeito, contratou um produto que não deu certo, pivota, contrata o outro, mas não pode deixar cair, aí o usuário a gente não consegue fazer crawlear, não fecha um programa com o outro, dá errado, dá briga no WhatsApp, enfim, tudo que acontece na comunidade, tem que ter profissional qualificado, tem que crawlear, tem que entender. O nosso desafio é que o André, por exemplo, no México, que é um baita de um cara que está em medida, ele não é do direito, e eu não sou da tecnologia, então a gente fica dialogando e a gente tem dificuldades imensas. Agora vem aí o escritório dentro da comunidade para que tu possas buscar ter maiores... Então a gente vai estar lançando, estou antecipando, já que tem pouca gente aqui assistindo, vai sair o quê? A comunidade é uma coisa, tem a academia, que vai ter curso lá, então vai ter uma parte externa, que vai poder alguém que não é da comunidade comprar o curso para fazer. Então, tu vai ter um curso geral, que essa academia vai ser interna e externa, quem é player continua consumindo da mesma maneira. Vai ter o Criminal Play Lab, que a gente vai criar um playground para testar muita coisa. Então, a gente está lançando assim, o iPad, por exemplo. O pessoal fala, eu não tenho o Celebrite. Não tem assinatura? Não, mas tem o iPad que funciona muito bem, é o sistema que a Polícia Federal colocou,
está lá no GitHub, a gente está colocando dentro para que o advogado possa ter aprender como é que funciona, como é que extrai dados, o que o IPED pode fazer, porque é o programa que as polícias têm sido usado para... Indexador e processador de evidências digitais para fazer o processamento, né? Sim. E ele substitui acho que ele substitui o FED, né? Mas ele substitui o FED na versão antiga, mas ele não faz extração, não faz aquelas coisas. Mas o básico, assim, o que eu consigo saber que hoje uma investigação traz, o que ela faz, então eu consigo hoje ter o mesmo artefato que a Polícia Federal tem. Então, isso para poder entender, beleza? Para poder entender essas questões. E a terceira, que aí eu termino, é a gente tá fazendo o Criminal Player Pro, que é essa parte de ter ferramentas profissionais para entrega no dia a dia, que é assim, gestor de documentos, transcrição, então são entregas do dia a dia do profissional de direito. Então são isso que está se abrindo, isso que vai lançar, e você vai lá na comunidade, pode ver. Obrigado, Gabriel Bulhões, seja muito bem-vindo aqui. Eu sei que faz um perrengue a noite inteira voando nesse imensidão de voo de São Paulo, quebrou tudo, mas o Criminal Player fica muito contente com a tua participação. Se deixar, a gente fica até amanhã, porque papo, história não falta. Vai lá no site da IMAIS, compra cadeia de custódia à prova de adulterações, o blockchain, e também Manual Prático de Investigação Defensiva. Esse livro aqui está muito legal, os dois são legais, mas esse aqui é um material para o dia a dia prático com indicadores de atualização. Obrigadão, pessoal. Obrigado por todos nós e até lá vista.